Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meligi, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 6, né, a questão 6, interessante, ela é muito parecida aqui no caso, em relação ao caderno azul com a questão 5, né. Vamos lá, é uma questão de história também aqui, de humanas, só que de história, né. Da primeira história do Brasil aí, né? História da província de Santa Cruz aí. Beleza. Aí a questão descreve o seguinte, olha só. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R. É coisa digna de espanto, porque assim, não tem fé, nem rei, nem lei, desculpa, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Beleza, aí a questão descreve o seguinte, a pergunta, olha só. A observação do cronista português Pero de Magalhães, de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o que, né? Aqui no caso, A. Simplicidade da organização social das tribos brasileiras. B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. C. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses ou dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Olha só, vai se tratar aí da incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Por quê? Se a gente for analisar o texto, olha só, a observação do cronista português aqui no caso, né, de Pero de Magalhães, se a gente for analisar, olha só, ele faz uma comparação, né, em relação às letras F, L e R, né, em relação ao olhar que colonizador, né, olha só, a língua que usam por toda a costa, aqui no caso, é em relação, né, o que ele vai descrever aqui, vai ser em relação à maneira da incompreensão aqui no caso desses valores socioculturais dos indígenas que estão aqui no Brasil. Se a gente for analisar com a chegada dos portugueses, né, esse texto, esse trecho aqui no caso ele vai fazer aí uma visão em relação dos portugueses aqui em relação aos indígenas, a cultura indígena aqui no caso, que é o olhar, a impressão deles aqui no caso em relação aos portugueses, justamente pela maneira, a cultura dos indígenas aqui serem diferentes aqui no caso, né, do mundo ocidental, do mundo ocidental aqui no caso, desculpa, do mundo ocidental aqui no caso europeu, a maneira a cultura deles diferentes, vai trazer aí para ele um questionamento, uma crítica, né, em relação à cultura deles. Por isso que vai ser aqui a incompreensão desses valores. Quais valores seriam esses, né? Os valores dos indígenas, né? Aqui no caso ele está visando o olhar dos portugueses em relação aos indígenas, né? Não sei se deu para vocês entenderem, né? Aqui no caso em relação à chegada deles no Brasil, né? Quando eles vão se deparar aí com uma sociedade, uma cultura que não vai existir no mundo deles, no mundo europeu, né? Uma cultura diferente aqui em relação aos indígenas. Então, por isso aqui que vai se tratar aí das reações que vão ser analisadas em relação aos indígenas, né? Aqui no caso do olhar português em relação, desculpa, em relação à cultura indígena, né? Esse olhar aí dentro desses parâmetros etnocêntricos também, digamos assim, né? Que vão aí desvalorizar os padrões culturais dos nativos que já estão aqui no Brasil. Então tem muito também aquele olhar etnocêntrico, né, de incompreensão, né, do diferente aqui no caso em relação aos indígenas.
Por isso que vai ser a letra D. Vai ser a incompreensão aqui no caso de olhar, digamos assim, do olhar diferente, da cultura diferente. Então, para eles aqui, né, em relação ao texto, principalmente quando ele descreve o seguinte, né, não se acha nem F, nem L, ou seja, olha só, e dessa maneira vivem desordenadamente, mas aqui no caso é uma incompreensão. Para eles, os indígenas viviam desordenadamente, desculpa. Para eles, os indígenas viviam dessa maneira, mas o que não é verdade, né? Era a maneira, a cultura como os indígenas aqui no caso tinham as suas próprias culturas. Então aqui é uma incompreensão em relação a isso, né? Até mesmo um olhar etnocêntrico em relação a essas culturas. Por isso que no caso que vai ser a letra D, em relação à questão, né? Vai se tratar de incompreensão a esses valores. Quais valores, né? A cultura indígena, por ser o que no caso aqui? Diferente da cultura portuguesa, da cultura europeia. Então, aqui, como o texto descreve um olhar português em relação aos indígenas, né? Que no caso o texto também, em relação aqui à primeira história do Brasil, a descoberta do Brasil, como o texto faz uma alusão em relação ao olhar português, vai se tratar em relação à incompreensão a esses valores aqui no caso a cultura indígena, né, pela visão portuguesa, pela visão europeia, digamos assim, não sei se deu para vocês entenderem, né? Então, por isso que no caso que vai se tratar da incompreensão dos valores socioculturais indígenas, né, dos valores dos indígenas em relação às suas culturas pelos portugueses, porque o texto descreve aqui em relação ao olhar português em relação aos indígenas, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra D, beleza? Olha só, por que não são as outras? Simplicidade da organização social das tribos brasileiras? Não, né? Aqui, quando ele vai fazer essa crítica, né, o cronista em relação às letras F, L e R, não é a simplicidade da organização social das tribos brasileiras, e sim o olhar português em relação a essas culturas, beleza? Por isso que não é a letra A. Olha só por que não é a B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Vocês poderiam confundir com a alternativa B, né? Mas aqui no caso não é a dominação. Aqui no caso, como ele descreve, essa é meia confusa, mas cuidado, por que não é a letra B? Aqui no caso ele vai descrever, né, o primeiro olhar, né, a língua que usam por toda a costa. Aqui no caso, o primeiro olhar português. Então não é em relação à dominação. Houve a dominação, aqui no caso a colonização, houve, né, até no caso até mesmo a catequização dos indígenas, né, essa dominação, mas aqui no caso, além da dominação, o que gerou essa crítica em relação ao texto, esse espanto, né, digamos assim, de primeiro momento, né, do olhar português, a dominação a gente pode até colocar aqui como se ela viesse depois, mas de primeiro momento, o primeiro olhar português vai se tratar da incompreensão. Então, cuidado com as palavras, né? Em relação à dominação e incompreensão. Houve a dominação? Sim, mas após, né, o primeiro olhar português, aqui no caso a primeira chegada, né, dos portugueses, o primeiro destaque aqui em relação a esse trecho vai ser a incompreensão, ou seja, essa incompreensão da cultura diferente pelo olhar português, aqui no caso, pelo olhar colonizador, tá certo? Então vai se tratar da incompreensão. A dominação, ela veio depois, digamos assim, para ficar mais claro para vocês entenderem. A dominação vai vir após, né, depois, em relação à colonização, mas aqui no caso é a incompreensão em relação a essa cultura. Então, cuidado para vocês não confundirem, né? A dominação vai vir depois aqui no caso. Aqui a gente vai se tratar primeiro da incompreensão aí dos portugueses, do olhar colonizador aqui no caso em relação aos portugueses, sobre os indígenas, sobre a cultura indígena, a incompreensão do diferente, né, da cultura diferente aqui no caso em relação aos indígenas, beleza? Por isso aqui no caso que vai ser a letra D. E não, cuidado para vocês não confundirem, por isso aqui no caso que não é a letra B, tá bom? Olha só,
Mesma coisa a C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Mesma coisa que a letra B, a superioridade, a dominação, isso tudo vai acontecer no período da colonização. Aqui o texto ele quer descrever o primeiro olhar colonizador, né? A primeira visão que os portugueses tiveram em relação à cultura indígena. Por isso aqui que vai ser a letra D, tá bom? É o primeiro olhar colonizador. Tá certo? Olha só, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa, a mesma coisa. Aqui no caso, não é a incompreensão, vocês poderiam até confundir, mas aqui no caso, a dificuldade experimentada em relação ao aprendizado da língua, aqui no caso, não é somente em relação à língua nativa, olha a pegadinha também. Aqui no caso, é em relação à cultura. Ou seja, né, esse olhar até, digamos assim, etnocêntrico, né, de preconceito em relação à cultura, ao diferente, digamos assim, vai ser a incompreensão. Então, não é somente a língua, a cultura também, né, o olhar superior aí, colonizador em relação à cultura diferente também. Então vai haver uma incompreensão. Reparem a maneira como o texto é colocado, né? Olha só, a língua que usam em toda a costa carece de 3 letras. Então aqui no caso ele até descreve o seguinte, né? Porque não tem fé, nem rei, nem lei. Dessa maneira vivem aqui no caso desordenadamente. Então reparem o olhar aqui no caso até etnocêntrico em relação à cultura indígena, né? O olhar português em relação a isso. Então, por isso que também não é a letra E. Não vai se tratar aqui, no caso, somente da língua, mas sim em relação à cultura indígena. O olhar aí, no caso, em relação a uma cultura diferente da portuguesa, né? Aqui no caso da europeia, dos portugueses, tá certo? Por isso que vai se tratar da letra D. Vai ser uma incompreensão a esses valores. Quais valores? Os valores indígenas, né? Da cultura indígena, justamente por ela ser diferente aí da cultura portuguesa, da cultura europeia, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra D, tá bom? Bom, espero que vocês também tenham acertado, espero que vocês também tenham entendido, né? Não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Bons estudos e vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá bom?